mas vamos ao texto de hoje, João capítulo 17. Eu vou ler somente o primeiro versículo, mas vamos expor depois todo o capítulo 17. Então você vai manter a sua Bíblia aberta. João 17, capítulo 1 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra. Clamamos pela intervenção do Espírito Santo, nos dando a iluminação necessária para que consigamos compreender a sua vontade revelada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse momento do Evangelho de João relata um período da história que estava sendo difícil, ou dificílimo. Estava sendo uma noite muito difícil essa noite. Quando Jesus ordenou que os discípulos preparassem a ceia de Páscoa, os discípulos pensaram que aquela seria somente mais uma das inúmeras ceias de Páscoa que eles já participaram, pelo menos 3, tendo Jesus presente. Durante o dia, Jesus encontrou os discípulos e deu a ordem para que eles procurassem o lugar. Jesus designou o lugar, um cenáculo. Cenáculo, irmãos, não era templo, não era um lugar, ambiente religioso. Cenáculo era o que hoje nós podemos chamar de um terraço de festas, um espaço para festa, uma sala grande. Quem tinha mais recursos em Jerusalém, em sua casa havia um espaço maior, um espaço grande mesmo, para fazer grandes reuniões ou algumas festas. O cenáculo onde os discípulos estavam reunidos em Pentecostes cabia pelo menos 120 pessoas. Eu imagino que era um lugar semelhante, um espaço pelo menos do tamanho desse que nós temos aqui. Então, cenáculo é um espaço numa casa onde se celebrava algumas reuniões maiores. Os discípulos acharam que aquela seria mais uma reunião, um jantar de Páscoa, igual vários outros que eles já tinham participado. Mas aquela seria uma noite especial. Eles não imaginavam o que estava para acontecer. Não passava pela cabeça de nenhum dos 12 que aquela seria a última noite com Jesus. A última refeição com Jesus aqui na terra. Jesus e os 12 já tinham jantado a ceia da Páscoa. Jesus já tinha lavado os pés dos discípulos, inclusive de Judas Iscariotes. E essa cerimônia de lavar os pés, para mim, é especialmente importante. Jesus lava os pés dos 12 discípulos. E Jesus sabia exatamente aonde aqueles 24 pés estariam ao clarear o dia. Jesus, mesmo sabendo que aqueles 12 homens não iriam hesitar em fugir da presença dele, quando o Senhor tivesse necessidade de amigos, de companheiros, aqueles 12 homens, os amigos mais próximos de Jesus, seriam os primeiros a fugirem. A gente lembra com muita facilidade do que traiu de Judas Iscariotes. Nós lembramos com relativa facilidade de Pedro que o negou, mas os 12 o abandonaram. E mesmo sabendo disso, Jesus lavou os pés dos 12. Jesus já tinha anunciado que havia um traidor na mesa, Jesus já tinha profetizado sua morte, Jesus já tinha feito um longo sermão para consolar os discípulos, o famoso "não se turbe o vosso coração". Jesus já tinha alertado a Pedro que Pedro não era tão crente como pensava ser. Jesus já tinha prometido que enviaria o outro Consolador. Jesus já tinha prometido que iria voltar para resgatar os seus discípulos. Jesus já tinha prometido que na casa do Pai há muitas moradas. Tudo isso já tinha acontecido nessa noite.
Essa era uma noite singular, uma noite sem igual, uma noite cheia de revelações e surpresas. E o grande detalhe é que essa noite estava apenas começando. Depois dessa reunião com os discípulos no cenáculo, Jesus caminharia para o jardim do Getsêmani, onde ele sofreria uma grande agonia. Falamos sobre a agonia de Jesus no Getsêmani na última oportunidade que ceiamos aqui em nossa igreja. Mas em algum momento, entre o cenáculo e o Getsêmani, Jesus parou para fazer uma oração ao Pai. Em algum ponto entre o cenáculo, entre a instituição da ceia e a agonia do jardim do Getsêmani, Jesus fez uma pausa para fazer a oração que nós a identificamos como a oração sacerdotal de Jesus. E vamos entender por que nós chamamos de oração sacerdotal. Em algum momento, antes de iniciar sua caminhada rumo à morte, Jesus parou para falar com o Pai. E nessa oração, ele estava se consagrando para o sacrifício. Por isso que chamamos essa oração de oração sacerdotal. É a oração que o Senhor Jesus se consagrou para o sacrifício, mas olha, preste atenção, o sacrifício em que ele mesmo seria o sacerdote e o holocausto, o sacerdote e o cordeiro. Mas antes disso, Jesus fez essa brilhante oração. Nessa oração, Jesus orou por ele, Jesus orou pelos discípulos, pelos 12, e pasmem, Jesus orou por nós, por mim e por você. John Knox, o reformador da Igreja da Escócia, em seu leito de morte em 1572, pediu que sua esposa lesse para ele o capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus. Se referindo a esse trecho, a esse texto, John Knox dizia que era onde ele lançou sua primeira âncora. Knox dizia que sua primeira âncora, ou seja, o texto bíblico que moveu em primeiro lugar o seu coração, em que ele se sentiu fundamentado, foi João capítulo 17. Isso porque dizia Knox que é onde fica muito claro a gente perceber a distinção entre o mundo e a igreja. Nessa oração de Jesus, percebemos que a igreja, apesar de ser odiada pelo mundo, é extremamente amada e guardada por Cristo. Por isso que ele sentia segurança. Dessa forma, irmãos, a oração sacerdotal de Jesus pode ser compreendida em 3 partes, em 3 momentos. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus orou por ele próprio. Jesus ora por si. Do versículo 6 ao versículo 19, Jesus orou por seus discípulos. E do versículo 20 ao 26, Jesus orou por mim e por você. Orou pela igreja de hoje. Vamos então ver cada uma dessas partes de forma bem clara e ver o que o Senhor tem a revelar para cada um de nós. Na primeira parte da oração, quando Jesus orou por si mesmo, ele pediu ao Pai que ele fosse glorificado. Já viu alguém fazer uma oração assim? Deus, me glorifica. Você já fez essa oração? Chegar diante de Deus e falar assim, me glorifica, me dá uma glória aí, um pouco de glória. Você já fez essa oração alguma vez na sua vida? Jesus fez essa oração. O versículo 1 que nós lemos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou-se os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Seria loucura, irmãos, se qualquer um de nós chegássemos na presença de Deus pedindo para ser glorificado. Seria uma insanidade fazermos isso. Mas Jesus fez essa oração porque Ele pode. Ele não estava sendo presunçoso, ele não estava sendo orgulhoso. Quando Jesus rogou ao Pai que o glorificasse, em outras palavras, ele estava apenas pedindo que o Pai lhe restituísse o estado original.
O que o Senhor Jesus estava dizendo era o seguinte: Pai, eu quero voltar a ter a glória que eu tinha contigo antes de eu vir aqui nessa terra. Quando o Senhor Jesus pediu para ser glorificado, é porque ele sabia, irmãos, que tinha chegado o fim do seu ministério terreno. O Senhor Jesus deixou sua glória, seu trono de glória, onde ele sempre habitou junto com o Pai. O nosso Cristo, ele sempre esteve ao lado do Pai em glória, sempre foi glorificado. Mas ele deixou o seu trono de glória para vir nesse mundo, para pisar nesse chão, para encarnar em corpo mortal, sofrer as limitações que nós também temos. Ele deixou sua glória para isso. A humilhação de Jesus não se deu apenas na cruz do Calvário. É um engano a gente pensar que Jesus foi humilhado no momento que cuspiram em sua face, ou que lhe esbofetearam, ou que açoitaram suas costas, ou que levantaram ele no Calvário. Não foi esse o momento máximo da humilhação do nosso Cristo, não foi. A maior humilhação do nosso Senhor foi quando ele deixou o seu trono de glória, o seu estado de glória, e se tornou como um de nós, pisando nesse chão sujo da humanidade. O Deus que se fez homem, o Deus que se encarnou. Essa é a humilhação. Paulo vai explicar que ele se esvaziou, tomando forma de homem, coisa que ele nunca fez na eternidade. Por toda a eternidade, ele sempre foi glorificado. Sempre foi glorificado. Um mistério que nós não conseguimos compreender é que o Filho, ele é tão eterno quanto o Pai. O Filho nunca foi criado. O Filho não foi criado por Deus. O Pai eterno só é Pai eterno porque ele sempre foi Pai. Então o Filho também é eterno, sempre existiu. Cheio de glória e majestade. Mas ele deixou tudo para vir a esse mundo. Mas ele sabia que tinha chegado o seu momento de pôr um fim na sua missão aqui na terra. E tudo que ele desejava nessa hora era voltar para junto do Pai, que é onde ele ama estar. O Senhor Jesus ama a sua igreja. O Senhor Jesus ama cada um de nós. Mas ele ama sobretudo o seu Pai. O anseio do coração de Cristo era rever o Pai, reencontrar o Pai e habitar novamente com o Pai. Por isso que em sua oração ele pede por si em primeiro lugar. Ele pede para ser glorificado e não por soberba, não por insanidade, não por orgulho, mas porque ele desejava novamente voltar. Ele desejava voltar a ocupar o espaço que tinha ao lado do seu Pai. Na segunda parte da oração, Jesus clama pelos apóstolos, pelos discípulos. Vamos ver primeiro do versículo 6 ao 8, que diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Preste atenção. Nesse ponto da oração, é como se Jesus estivesse falando ao Pai assim, ó: Pai, teu plano deu certo. Tudo saiu da forma que o Senhor planejou. Dentre todos os homens do mundo, eu preguei para os que o Senhor já tinha escolhido como filhos, e eles compreenderam a palavra. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 6, novamente: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Na nova versão transformadora da Bíblia, esse versículo 6 está assim, ó: eu revelei teu nome àqueles que me destes do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os destes a mim, e eles obedecem a tua palavra. Que maravilha!
Há três grandes verdades somente nesse ponto da oração de Jesus. A primeira grande verdade, irmãos, é que da mesma forma que Deus deu Jesus aos discípulos, Deus também deu os discípulos a Jesus. Ou seja, nosso Senhor Jesus demonstrou a alegria de ter recebido do Pai aqueles que o Pai elegeu. Em outras palavras, Jesus comenta que esse plano de Deus é infalível. Jesus está falando assim, ó, Pai, aquelas pessoas que o Senhor escolheu, eu preguei para eles, eles aceitaram, está dando tudo certo. Não está dando errado, nada está fugindo do plano que o Senhor determinou. Lembra do texto que lemos já hoje, Isaías 53? E verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. É Jesus nesse momento, chegando ao Pai, já satisfeito, porque o plano estava correndo perfeitamente. Há outros momentos na Bíblia em que Jesus citou que os planos de Deus são perfeitos. João, capítulo 3, versículo 37. Eu vou esperar que o irmão projete João, também aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Aí, os irmãos podem ler? Todo é todo mundo que vai a Jesus? É o mundo inteiro que vai a Jesus? É a humanidade toda que vai a Jesus? Não. É quem o Pai dá. Só vai a Jesus quem o Pai dá. Jesus não disse o seguinte, de todo mundo que o Pai me dá, alguns virão a mim. Não. Todo que o Pai me dá, virá a mim. A esses que de modo algum eu lançarei fora. Esses que de modo algum eu lançarei fora. É um plano perfeito. Ainda em João, capítulo 6, versículo 34. João 6, versículo 34. Diz assim, ninguém... 34... Devo ter anotado de novo errado aqui. O texto diz o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outra oportunidade, eu vou repetir aos irmãos, Jesus dizendo o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse ponto é até mais claro do que João 3,37. Tudo em conformidade com a oração de Jesus em relação aos discípulos. O que Jesus estava dizendo é que os discípulos pertenciam ao Pai, mas o Deus Pai os deu de presente ao Filho. Por isso ele disse, eram teus, tu nos confiastes, ou na versão transformadora, eles sempre foram teus, tu os destes a mim. Então, primeira verdade, Deus deu Jesus para os discípulos, mas também deu os discípulos para Jesus. A segunda verdade, aqui nesse ponto da oração de Jesus, é que os verdadeiros discípulos são reconhecidos pelo amor que eles têm pela palavra de Deus. Versículos 6 e 8 do texto de hoje, de João 17. Versículos 6 ao 8 diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiastes. Eles têm guardado a tua palavra. Olha a evidência que a pessoa foi uma escolhida. Eles têm guardado a tua palavra. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Olha o versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes e eles a receberam. É um plano perfeito. A prova de falha, porque foi Deus quem traçou esses planos. A terceira grande verdade, somente nesse ponto da oração, é que, segundo Jesus, os discípulos foram tirados do mundo. Não é assim que está no versículo 6? Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo.
Os discípulos de Jesus foram arrancados, em certo sentido, do mundo. Jesus estava afirmando que seus discípulos tiveram que ser separados do mundo, irmãos. E mundo aqui não é o mundo criado, não é o planeta. Mundo aqui é o mundo caído. É a totalidade dos homens ímpios e impenitentes. É o império das trevas, conforme diz Colossenses 1,13. Mas que, segundo Jesus, os eleitos foram separados de lá. Nesse ponto, na oração sacerdotal de Jesus, começa a ficar clara a distinção entre dois tipos de pessoas. De um lado, tem todos os homens escravos do pecado, sem Deus. E de outro lado, tem os filhos de Deus eleitos desde antes da fundação dos séculos, mas que ainda vivem geograficamente no meio de todos os outros homens. Os discípulos de Jesus não foram tirados do mundo no sentido de serem arrancados do resto da humanidade, mas os discípulos de Jesus foram tirados do mundo no sentido de serem distinguidos no mundo, mesmo caminhando junto com todos os outros homens. Eles já viviam de forma separada, a vida já era separada, a vida já era distinta. A oração de Jesus agora segue com uma afirmação reveladora. Eu vou confessar aos irmãos que foi esse versículo que há 20 anos atrás começou a abrir meus olhos para a nossa doutrina. O versículo 9 diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Há 20 anos, isso aqui chocou meu coração. Como pode haver um grupo de pessoas pelo qual Jesus não roga, não clama, não ora? Na oração de Jesus fica muito claro. Jesus falando com o Pai: Pai, eu rogo por esses que o Senhor me deu, que eram teus, o Senhor quem me deu. Não rogo por aqueles, não clamo por aqueles. Depois de ter feito a distinção entre os discípulos e o restante da humanidade, Jesus diz de forma assustadora, assustadoramente clara: eu não clamo por todos, eu clamo por esses. A oração de Jesus, a intercessão de Jesus não é por todos de forma aleatória e indiscriminada. A oração de Jesus, a intercessão de Jesus é pelos filhos de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Eu não concordo com isso, pastor. Está escrito. Fale com Jesus. Esse mundo citado aqui por Jesus é o sistema caído, perverso, impenitente. É o sistema dominado pela maldade. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz que esse mundo é movido pelo príncipe da potestade do ar e por um espírito de desobediência. Jesus não clama, irmãos, por um sistema iníquo. Jesus não intercede pelo império das trevas, mas ele clama pelos escolhidos, ainda que os escolhidos estejam misturados entre o mundo iníquo, andando com eles, vivendo com eles, trabalhando no meio deles, estudando no meio deles, mas recebem a intercessão de Jesus. Seguindo, tinha uma razão muito séria para Jesus interceder pelos discípulos. E qual era a razão? Jesus ia embora. Ele iria deixá-los. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Nesse ponto da oração, quando Jesus falou guarda-os em teu nome, literalmente significa guarda-os em teu poder. Lá atrás em João 14:16, não vamos ler, Jesus já tinha prometido o Consolador,
o Espírito da verdade que permaneceria com os discípulos para sempre, consolando-o na ausência de Jesus. Lá atrás, no capítulo 14, Jesus tinha prometido aos discípulos que não precisava eles turbarem o coração. Não se turbe o vosso coração. Era uma palavra de Jesus aos discípulos de despedida. A gente que usa essa palavra como evangelismo, né? A gente quer evangelizar os outros e fala, não se turbe o vosso coração. Mas não é isso não. Jesus estava se despedindo dos discípulos e falou essas palavras para que o coração dos discípulos fossem consolados. Então Jesus já tinha prometido um consolador, mas ainda demonstrando todo o amor pelos discípulos. Nesse momento, Jesus roga ao Pai que os protegesse. Cristo sabia o que aconteceria a partir de sua morte e ressurreição. Ele sabia. Ele sabia das perseguições. Ele sabia que o Império Romano se levantaria contra a igreja, que os judaizantes, os judeus em especial, se levantariam contra a igreja. Disso tudo ele sabia. Ele sabia que se levantaria um homem chamado Saulo de Tarso, que arrastaria homens e mulheres até o tribunal. Ele sabia que as arenas romanas seriam utilizadas como palco trágico para o martírio de muitos cristãos. Ele sabia que Nero iria usar os corpos dos crentes como luzeiro na noite de Roma, como lampião na noite de Roma. Ele sabia disso tudo e o pior, ele sabia que os discípulos eram fracos, eram cheios de falhas, eram gente com pouca fé, igualzinha a gente. Jesus sabia da intensidade da luta que viria, da perseguição, e sabia da fraqueza dos seus discípulos. Por isso ele orou ao Pai dizendo, Pai, proteja-os em seu poder. Somente o poder de Deus pode guardar os discípulos. Jesus segue dizendo no versículo 12 o seguinte, quando eu estava com eles, guardávamos no teu nome, e me destes e protegi-os. Ou seja, Jesus guardava e protegia os seus discípulos. Tanto guardar como proteger aqui tem um sentido de preservar. Os discípulos completariam sua jornada porque Jesus os preservava. Somente isso. Mas seguindo ainda aqui no versículo 12, está assim, e nenhum deles se perdeu. Ninguém se perdeu porque quem guardou foi Jesus. Seguindo ainda o versículo 12, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Outro texto tão claro como a luz do dia, né? Tão claro como a água cristalina, a gente que finge que não entende. O que Jesus estava dizendo aqui é que houve sim uma perda dentre os 12, mas não de um filho de Deus, não de um tirado do mundo, não de um escolhido do Senhor, não de alguém que pertencia a Deus e foi dado a Jesus como presente. Houve uma perda dentre os 12, mas foi aquele que Jesus chamou de filho da perdição, destinado, nascido para a perdição. E Judas Iscariotes, ele era filho da perdição. Não porque ele foi obrigado a trair Jesus contra a sua força. Não que ele foi persuadido por Deus a cometer um pecado. Isso não acontece. Isso não acontece. Judas Iscariotes, ele foi tão destinado a fazer o que ele fez, ao mesmo ponto que tem total responsabilidade pelo que ele fez, como todos os pecadores. Todos os pecadores. Seguindo em sua oração, Jesus afirmou que os discípulos seriam odiados pelo mundo, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O que fica evidente nesse momento da oração é que por causa da palavra, os discípulos seriam odiados. Os discípulos não seriam odiados por outros motivos quaisquer. Os discípulos eram odiados por causa da palavra de Jesus e por causa do próprio Cristo que eles serviam.
não existe a menor possibilidade da igreja ganhar a afeição do mundo. Não existe. Se ganhar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Há um momento só no texto bíblico, no livro de Atos, quando comenta características da igreja do Novo Testamento, que tinha tudo em comum, e a igreja crescia na simpatia também dos moradores, dos habitantes. Um texto que relata que a igreja tinha a simpatia de todos. Você vira a folha de Atos, o que começa é perseguição e morte. É ódio pela igreja. Eu não sei quem foi que disse que nós devemos ter a aprovação desse mundo caído e iníquo. Eu não sei quem foi que falou que nós devemos lutar pela aprovação deles, pelo aplauso deles. Eu não sei quem foi que colocou na nossa cabeça que é bom para a gente quando o mundo reconhece e elogia uma igreja. Quando uma igreja, preste atenção, quando uma igreja cristã, seja uma denominação, seja uma igreja local, é elogiada pelo império das trevas, tem alguma coisa errada nisso, irmãos. Não é possível. Eles odeiam Cristo, eles fingem que amam Jesus. Eles fingem que amam Jesus. Toda vez que você vê um mundano falando de Jesus, toda vez que você vê um ímpio falando de Jesus, toda vez que você vê um teólogo liberal, como Henrique Vieira, Ed René Quivides, falando de Jesus, é outro Jesus, não é o Jesus bíblico. O Jesus bíblico é odiado por todos eles. Por todos eles. Aí inventaram Jesus, criaram um ídolo e colocaram o nome de Jesus nesse ídolo e dizem que é o nosso Cristo, e não é, não é. Quanto mais você parecer com Jesus, mais odiado você será. Torna-se semelhante a Cristo e você vai para a cruz do Calvário. Vão te crucificar também. Não há a menor possibilidade, foi Cristo, foi Jesus quem disse que o mundo o odiou. O odeia, e vocês serão odiados por causa de mim, disse Jesus. Jesus segue orando pelos discípulos. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os livres ou que os guardes do mal, como está escrito. Essa oração traz uma dura realidade. O discípulo de Jesus não vai ser arrancado do meio do império das trevas para viver de forma separada, de forma geograficamente separado, né? Para poder ter uma vida santa. Em especial no início do século XIX, se eu não me engano, em especial no início do século XIX, surgiu uma mentalidade de comunidade, de criar comunidades evangélicas. O que eram as comunidades cristãs? Era criar uma cidade onde só houvesse crente. E só ia crente para lá. E habitavam lá. E não tinha conflito. Todo mundo era cristão. Trabalhavam juntos, andavam juntos, dividiam o mesmo espaço. Era como se fosse a igreja reunida a semana inteira. Sem conflitos, sem perseguição. A ideia era que o cristão tinha que se excluir do mundo nesse sentido físico, né? Para desenvolver uma vida santa. Mas Jesus está nos ensinando aqui que não é isso, não. É no meio do mundo. É viver separado, é viver em santidade, é viver sendo luz, no meio do mundo. Por isso que ele disse, não peço que os tire do mundo. Pai, eu não estou pedindo para o Senhor abreviar a vida deles, não. Eles vão viver o tempo que tem que viver aqui, no meio dessa carnalidade, no meio dessa perseguição, no meio dessa iniquidade. O que eu te peço é que os livre do mal. O mal, literalmente, aqui é maligno. Seria melhor traduzido por maligno. Porque fica muito claro que está se referindo ao tentador. Então, o que eu te peço, Pai, é que os livre do tentador, os livre do diabo. É o que eu peço. Então, ou seja, iremos continuar vivendo, os discípulos continuam vivendo no meio de todos os outros homens, mas necessariamente precisam viver de forma diferente. Confiante que é o Senhor quem os livra.
Assim o Senhor Jesus termina a sua oração pelos discípulos e começa a orar por mim e por você. Ele lembra da gente. Ufa, até que fim, não é verdade? Ele lembra de mim. Ele lembra de você. Ele lembra da Igreja Batista da Graça. Ele lembra da gente. Olha o versículo 20. Não rogo somente por estes, pelos 12, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Está falando de nós, irmãos. Nesse momento, nosso Senhor Jesus estava olhando para a minha vida e para a tua vida. E quando Ele olhou para as nossas vidas, quando Ele olhou para a nossa igreja, quando Ele olhou para a igreja que nasceria a partir da obra daqueles discípulos, primeiramente Jesus pediu uma única coisa. O que você acha que Jesus pediu em nosso favor? Havia muita coisa para Jesus pedir, não é verdade? Ele poderia pedir o seguinte, sei lá, dá um poder contra as enfermidades para a igreja que vem no futuro. Dá uma visão além do alcance. Sei lá, dá uma capacidade física fenomenal. Jesus podia pedir um monte de coisa para a gente, mas Ele pediu primeiramente uma única bênção. Ele rogou ao Pai que nós fôssemos unidos. É isso mesmo. Em sua última oração, quando Ele falou da gente, de tanta coisa que Ele poderia pedir aos nossos olhos, o que Ele pediu ao Senhor, a Deus, foi que fôssemos unidos. Olha o versículo 21 ao 23. A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. Jesus orou por nós. E quando Ele orou por nós, irmãos, em primeiro lugar Ele pediu que nós fôssemos unidos, mas não unidos de uma forma qualquer. A união que o Senhor pediu para a igreja não é uma união qualquer, Ele pediu que nós fôssemos unidos em um só corpo. Versículo 21, no início diz assim, a fim de que todos sejam um. Todos sejam um. Mas não basta que sejamos simplesmente unidos. Em sua oração, Jesus pediu que nós fôssemos unidos como Ele é unido com o Pai. Olha a responsabilidade. É esse tipo de união que nós temos? A nossa união é igual à união de Jesus, do Deus Pai com Deus Filho? Está longe disso, não é verdade? Está longe disso. Jesus orou ainda para que fôssemos unidos a Deus também. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. Ou seja, tudo em nossa história dependerá da nossa união com Cristo. E por fim, o que mais me causa arrepio, no final do versículo 23, o Senhor Jesus disse que a nossa união é quem vai testemunhar sobre Deus ao mundo. No final do versículo 23 diz assim, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste. É a nossa união. É a forma como tratamos uns aos outros. É a forma como vivemos como família, como igreja. Quem vai testemunhar para o mundo o amor de Deus, o amor de Cristo. Há várias desgraças que vai deixar essa pandemia. Mas um ponto lamentável que essa pandemia vai deixar é a distância entre irmãos. Esses dias estávamos conversando e estamos mais de um ano juntos. Tem irmãos que estão conosco há mais de um ano juntos e ainda não se conhecem. Não estou falando dos que chegaram outro dia, não. Vou repetir. Uma igreja pequena igual a nossa. Uma igreja pequena igual a nossa.
Há irmãos que estão caminhando juntos há mais de um ano e não se conhecem. Você mostra a foto, quem é esse rapaz? Quem é esse irmão? Tem a máscara, né? Tem o distanciamento, a gente não tem mais o ambiente. Mas nada disso justifica, o nome disso é vergonha. Adquirimos o hábito de vir aqui cantar, louvar, falar com um ou dois que conhecemos mais e ir embora e ignorar nossos irmãos durante toda a semana. Raio de corpo é esse? Que um braço consegue ficar a semana inteira fora do corpo? Aí se junta domingo de manhã, deu meio-dia, o braço sai do corpo de novo e fala para o corpo: até domingo, hein, corpo? Depois reclama que não tem saúde. Depois reclama que não tem força. Depois reclama que não tem vida. Não tem saúde e nem vai ter. Não tem força e nem vai ter. Não tem vida e nem vai ter. Enquanto viver descolado do corpo a semana inteira. Você vai morrer. Eu estou te avisando. Você vai morrer. E não vai poder falar que não foi avisado. Não tem a menor chance de um membro ficar fora do corpo uma semana inteira, 7 dias. Um dia não dá. Arranca teu braço um dia. Você não colocará no dia seguinte ele no lugar. É essa união que o Senhor ordena que tenhamos. É essa união que vai transparecer ao mundo de que Deus está nesse lugar, que transformou as nossas vidas e que Ele nos ama e que nós amamos uns aos outros. É esse tipo de união. O professor Frank Ferreira sempre comenta a história de um tempo difícil ali na Idade Média, onde os bárbaros estavam cercando, ainda era o Império Romano, mas era a civilização mesmo que tinha na época, era o Império Romano, o Império Cristão, o mundo cristão, os bárbaros cercando a Europa cristã. O que os bárbaros faziam? Sequestravam moradores, autoridades, para exigir resgate. Pois não é novo isso então, né? E as pessoas morriam na mão dos bárbaros. Mas quando era um cristão que era raptado, a igreja se reunia, levantava a oferta e pagava o resgate para o irmão voltar. Todo o restante da população invejava, no bom sentido, isso à igreja. Isso transparecia, isso testemunhava para toda a população de que há um amor entre os irmãos, há uma cumplicidade entre os irmãos, em que um não vai conseguir dormir tranquilamente sabendo que o outro está na mão dos bárbaros. É esse tipo de unidade que nós precisamos ter. Jesus pediu ao Pai por nossa união porque Ele sabia da dificuldade que seria mantermos a unidade. Mesmo entre irmãos, mesmo entre pessoas que se amam, a unidade só será alcançada por uma interferência do céu. Nós não somos o tipo de pessoa que naturalmente nos damos a unidade. A gente faz um grupo de afinidade, uma outra pessoa que nós temos maiores pontos de convergência, e com esses nós caminhamos, mas isso não é unidade. Precisamos clamar a Deus, como Jesus clamou: Pai, nos dá unidade. Me faça caminhar ao lado daquele que é bem diferente de mim, que tem coisas nele que até me irrita, mas é meu irmão. É a esses que devemos nos unir segundo Jesus. Finalizando, irmãos, precisamos andar? Depois de orar pela união, Jesus orou por nosso completo e perfeito triunfo. Jesus olhou para o futuro e pediu ao Pai que o nosso futuro também fosse glorioso. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Aleluia. No cenáculo, Jesus tinha prometido aos discípulos que na casa do Pai há muitas moradas. Mas nesse momento ele expressa todo o seu amor pela igreja, dizendo ao Pai que ele não desejava permanecer para sempre em um lugar onde sua igreja não estivesse. Pai, eu quero estar junto com a minha igreja, que Jesus falou.
pai é suficiente para o filho é suficiente para o pai. Não há carências em Jesus, não há. Ele não carece do nosso louvor, do nosso amor, da nossa atenção, de nada. Mas ele escolheu amar a igreja e deseja viver com a igreja para sempre, ao seu lado. Por isso ele clamou ao Pai. Eu quero, Senhor, eu quero, Deus, eu quero, ó Pai, eu desejo que aqueles que me destes estejam comigo para sempre. Partindo para a doutrina, há 2 pontos importantes que preciso destacar nessa oração de Jesus. Primeiro, precisamos olhar para essa oração e entender Jesus como sacerdote. Na antiga aliança, o sumo sacerdote levava o nome das 12 tribos na presença de Deus. Já aprendemos que na antiga aliança era o sacerdote que entrava na presença do Senhor pelo povo. O povo não tinha acesso ao Santo dos Santos, era o sumo sacerdote que entrava, e quando ele entrava, no seu peitoral vinha escrito o nome das 12 tribos de Israel, representando assim, levando assim o nome dos filhos de Deus na presença do Pai. Jesus aqui está fazendo a mesma coisa. Como sacerdote, ele entrou na presença do Pai em oração, mas ele levou o nosso nome, levou o nome da igreja, orou por nós, rogou por nós. Por isso que ele é o nosso sacerdote. Hebreus capítulo 25, capítulo 7, melhor dizendo, versículo 25 e 26, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O escritor aos Hebreus reconhece aquilo que nós entendemos na oração de Jesus, que ele é o nosso perfeito sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram imperfeitos e promoviam um sacrifício imperfeito. O sacerdote do Antigo Testamento era tão imperfeito que ele tinha que sacrificar todos os dias, 2 vezes ao dia. O sacrifício do Antigo Testamento era tão imperfeito que os sacerdotes ofereciam holocausto por nossos pecados e Deus perdoava o pecado dos homens, e os homens pecavam novamente e oferecia outro sacrifício e Deus perdoava e os homens pecavam novamente, porque o sacrifício era imperfeito, o sacrifício não tinha poder de purificar os homens para sempre. Mas veio o sacrifício de Jesus. Veio o nosso sacerdote eterno, chamado Jesus Cristo. E ele entrou na presença do Pai, por nossas vidas, por mim e por você. Mas além dele ser o sacerdote, nessa oração fica claro que Jesus também é o sacrifício. Ele é o sacerdote e ele é o cordeiro. Vamos voltar ao versículo 4 do texto de hoje? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Versículo 5. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Como bem vimos no início da mensagem de hoje, o primeiro momento da oração de Jesus foi rogando ao Pai que o glorificasse ou que restituísse sua glória. Mas nosso Senhor Jesus Cristo sabia que antes dele ser glorificado no céu, ele teria que ser glorificado aqui na terra. Ou melhor, a glorificação de Jesus, o caminho de Jesus até a glória completa se iniciaria ainda aqui nessa terra, mais precisamente na cruz do Calvário. Jesus sabia que antes de subir aos céus, ele deveria subir no Calvário. Antes de ser elevado à altura, ele deveria ser levantado no madeiro. Antes de se sentar no trono de glória, ele teria que suportar a rude cruz. A glorificação de Jesus iniciaria ainda aqui nessa terra, debaixo de açoites, de dor e de vergonha, com derramamento de sangue, enfrentando a morte, enfrentando o inferno e o mais terrível de tudo, enfrentando a ira de Deus. Aprendemos aqui na última ceia
que o cálice da ira de Deus que estava sendo acumulado desde o pecado do Éden, a fúria de Yahvé que estava sendo represada desde o pecado do Éden para ser lançada sobre nós no dia do juízo, foi tudo lançado sobre Jesus na cruz do Calvário. O recipiente eterno, transbordando da ira de Deus, reservado para ser derramado com fúria contra os pecadores, estava para ser derramado todo sobre Jesus. E isso tudo fazia parte do processo de glorificação de Cristo. Nós aprendemos biblicamente que na cruz o Pai é glorificado, na cruz o Filho é glorificado. É na cruz do Calvário que nós conseguimos ver a justiça, o zelo e a santidade de Deus. Quer ver a justiça, o zelo e a santidade de Deus, a ojeriza de Deus contra o pecado? Olhe para a cruz do Calvário. Mas em contrapartida, ou ao mesmo tempo, se você quiser ver a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus, também olhe para a cruz do Calvário. Deus está exposto na cruz do Calvário. Seu amor e sua justiça. A sua santidade e a sua misericórdia. A sua ojeriza pelo pecado e sua benevolência. Está tudo exposto no mesmo lugar, na cruz de Jesus. O Deus Filho e o Deus Pai foram glorificados na rude cruz. Na cruz do Calvário vimos quem é Deus. Na cruz do Calvário nós encontramos o Filho e o Pai sendo glorificado. Quando Jesus orou, glorifica-me, ó Pai, ele sabia exatamente o caminho que ainda tinha que percorrer. O caminho da cruz. O mais doloroso na paixão de Cristo não foi os açoites. O mais doloroso na paixão de Cristo não foi a vergonha, ou os pregos nas suas mãos, ou os pregos nos seus pés. O mais doloroso na paixão de Cristo foi o encontro que ele teve com o Pai irado. Irado. O Deus irado encontrou-se com o seu Filho no Calvário. Pela primeira vez na eternidade, os dois se encontrariam e não seria em harmonia. O Pai foi contra o Filho no Calvário. Por isso que ele não gritou quando o prego passou em suas mãos. Ele não gritou quando a coroa furou sua cabeça. Ele não gritou quando uma lança transpassou seu lado. Ele gritou foi quando percebeu a ausência do Pai amoroso ao seu lado. Pai, por que me desamparaste? Foi o único grito de Jesus na cruz. O terrível sofrimento de Jesus que causou por nós não pode ser esquecido. O terrível encontro de Jesus com a ira de Deus não pode ser esquecido. Mas Jesus sabia que nós temos a mente fraca, nós não somos dados a lembranças, não somos dados à história. Ele sabia disso. Ele sabia que o mundo iria nos encantar e a nossa correria diária iria nos fazer esquecer algo tão importante como a cruz do Calvário e o seu sofrimento. Para que nós não nos esquecêssemos jamais, ele instituiu a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída para isso. A ceia do Senhor não é um momento de pulos, de gritos de alegria. A ceia do Senhor não é um momento de júbilo, de canções de alegria. Não é nada disso. A ceia do Senhor também não é momento de tristeza, de choro, de pranto. A ceia do Senhor é momento de nós trazermos à memória o sofrimento de Cristo e a sua morte por nossos pecados. Vamos nos preparar para sentarmos à mesa do Senhor. Eu quero ler para isso 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz assim, eu quero que os irmãos prestem atenção, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, e em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o que, irmãos? A morte. A morte. Comunhão a gente celebra em outro momento. Hoje nós lembramos da morte. Por isso que diante da mesa do Senhor não é lugar para dançar, para cantar, para dar júbilos de alegria. Pastor, Jesus ressuscitou. Sim, em outro momento a gente celebra a ressurreição. Mas a ceia do Senhor é lembrança da morte. Para jamais nos esquecermos dos cravos, da coroa de espinho, da rude cruz, mas principalmente da ira de Deus que foi derramada com fúria sobre Jesus. Então hoje nós nos lembramos da morte do nosso Cristo. Quem está habilitado a participar da mesa do Senhor? Todos aqueles que reconheceram Jesus como Senhor de suas vidas e já fizeram uma profissão pública de fé através das águas do batismo. Esses estão habilitados. Quem ainda não é batizado é convidado a presenciar a encenação da mesa do Senhor, que também são abençoados com isso, de compreender a seriedade desse ato. Para a gente, a ceia do Senhor não é apenas um memorial, não é. É uma profanação que andam fazendo com a ceia do Senhor. Cultos onde faz de tudo no culto, canta-se de tudo, fala-se de qualquer coisa, e no final lembra que tem 2 elementos aqui para a igreja participar. Não podemos agir dessa forma. Não há nada de místico nesses 2 elementos. Eles não se transformam em carne, em sangue, mas nós acreditamos que o ato da igreja está sentada à mesa e juntos participarmos da mesa do Senhor, nossa vida é alimentada. Nossa vida é alimentada. Se alguém por um motivo está vivendo em disciplina com sua igreja, mas é um discípulo de Jesus, não deixe de participar da ceia do Senhor. Você precisa, ainda que em disciplina, ter o seu espírito alimentado, ser alimentado pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Então que ninguém que já passou pelas águas, esteja conosco aqui nesta manhã, deixe de participar da mesa do Senhor. Todos são convidados. Chamo aqui os irmãos que irão nos servir, irão desenvolver o serviço de diaconia nessa manhã. Chamo o ministério de louvor também. Senhor Jesus, nós nos colocamos em Tua presença em oração mais uma vez, reunidos ao redor de Sua mesa, reconhecendo nossos pecados, clamando por perdão. Reconhecemos, ó Pai, que necessitamos da Tua graça e a ceia do Senhor é para nós também um meio de graça, um meio pelo qual nós seremos alimentados, nossa alma, nosso espírito será mais uma vez alimentado e revigorado em Tua presença. Pai querido, que o acusador não encontre oportunidade nesse momento. Que para cada acusação do nosso adversário, venha também a lembrança de que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. O texto bíblico diz que o Senhor Jesus pegou o pão
partiu o pão. É o corpo de Cristo partido, rasgado, em prol de cada um de nós. Fique de pé nesse momento. Alguém sem algum dos elementos? Pão? Por favor. Diácono. Jovem sem um pão. Lembremos-nos agora do sofrimento que o corpo do nosso Senhor Jesus suportou, sendo transpassado, como o profeta Isaías disse, por nossas iniquidades. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor suportou o que nós jamais suportaríamos. A dor, a vergonha, a humilhação, e o fez tudo em nosso lugar. A cruz era nossa, ó Deus. A cruz era nossa, ó Cristo. E o Senhor levou por nós. Que ao participarmos do pão nesse momento, a nossa lembrança seja aguçada, renovada sobre o teu sacrifício. Que a nossa alma seja alimentada, ó Pai. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Disse Jesus: comam dele todos. Eu vos digo, Igreja do Senhor, comamos todos. Aleluia. Tem em tuas mãos o cálice. Na última ceia com os discípulos, Jesus ele prometeu que jamais beberia novamente do fruto da videira enquanto não pudesse fazer isso em nossa presença. Promessa de Cristo: se abster do vinho até o dia que de forma gloriosa nós cearemos todos juntos com Ele. Até esse dia chegar, nós nos lembramos do seu sacrifício através do sangue. Senhor Jesus, muito obrigado pelo sangue derramado no Calvário em nosso favor, que é o sangue da nova aliança que nós temos com Deus, pelo qual nós temos a libertação dos nossos pecados e livre acesso ao Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Disse Jesus: bebei dele todos. E eu vos digo, Igreja do Senhor, bebamos todos. Aleluia. Aleluia. Vamos sair daqui cantando, enquanto os obreiros vão recolher o cálice. Nós saímos daqui cantando vinho e pão mais uma vez. Pode sentar. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Receba o nosso culto, Senhor, a Ti. Muito obrigado por Tua presença entre nós. Queridos, que a graça do nosso bom Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo expresso na cruz do Calvário, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre derramadas sobre nossas vidas. Que todos digam amém. Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana. Faça uma oração silenciosa. Com a tua oração silenciosa, nós finalizamos o culto dessa manhã.